Este filme foi totalmente baseado na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos foi dada por Deus para nos ensinar a sabedoria que nos conduz à salvação. Ela foi escrita sob a inspiração do Espírito de Deus e ensina a verdade, nos diz o que é maligno, nos corrige e é útil para nos conduzir no caminho da retidão. O propósito deste filme não é persuadi-lo a unir-se a alguma organização religiosa, mas fazer com que os que estão andando nas trevas do pecado compreendam o caminho da verdade. Levante os seus olhos e olhe para os céus. Quem criou todas estas coisas? Aquele que revela o seu exército de estrelas, uma por uma, e chama cada uma delas pelo seu nome. Você não sabe? Você não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Ninguém consegue sondar a sua sabedoria. Com quem, portanto, você comparará a Deus? Com que imagem você irá compará-lo? Deus diz: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa construirão para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em templos, não é servido por mãos humanas, como se tivesse necessidade de alguma coisa. Porque Ele próprio dá a todos os homens a vida, a respiração e tudo o mais. Então não devemos pensar que Deus é feito de ouro ou prata, de pedra ou madeira, uma imagem feita pelas habilidades humanas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Deus criou a luz e a escuridão. Ele fez o oceano e a terra, as plantas e árvores que crescem na terra. O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus fez todos os tipos de criaturas, pássaros, peixes, animais e criaturas que se movem sobre a terra, cada uma de acordo com a sua espécie. Por último, Deus criou o homem conforme a sua própria imagem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Deus fez o homem e a mulher para serem seus filhos amados. Além disto, Ele deu ao homem tudo o que precisava para viver. Porém, os homens se rebelaram contra Deus e escolheram não o servir nem obedecer às suas palavras. Eles começaram a fazer o mal e se tornaram corruptos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e não conhecem o caminho da paz, porque ignoram a Deus. Ele
Eles se encheram de todo tipo de maldade, cobiça, vícios, ciúmes, crimes, lutas, mentiras e malícia. Difamam e falam mal uns dos outros. Odeiam a Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam muitas maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais, incrédulos, impiedosos e cruéis. Por causa destes pecados, todos os homens devem morrer de acordo com as leis de Deus. Após a morte, todos serão julgados e sofrerão para sempre no inferno. Mas Deus ainda amou o homem de uma tal maneira que enviou o seu único filho para este mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus, Jesus Cristo, se tornou homem. Nasceu na cidade de Belém há cerca de 2000 anos atrás. Jesus Cristo cresceu e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Por volta dos 30 anos de idade, Jesus começou a anunciar as boas novas sobre o reino de Deus. Ele pregou em Israel, ao longo do Rio Jordão e nas cidades da Judéia. Esta era a sua mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Para onde quer que ele fosse, multidões se formavam para ouvir seus ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus curou todas as doenças e enfermidades entre o povo. De todas as partes, pessoas enfermas eram trazidas a ele. Surdos, cegos, aleijados, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele curou a todos. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam chegando perto da cidade de Jericó. Um cego chamado Bartimeu estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele soube que era Jesus, começou a gritar: Jesus! Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que quer que eu faça? Eu quero ver de novo. Então veja. Sua fé o salvou. Eu estou vendo. Eu estou vendo. É um milagre. Eu estou vendo. O cego foi curado e seguiu a Jesus. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram num barco para cruzar o mar da Galileia. De repente, começou uma terrível tempestade. Mas Jesus estava dormindo no barco.
Onde está a sua fé? Em outro dia, um homem chamado Jairo foi até Jesus e disse: Jesus, por favor, peço que salve a minha única filha. Senhor, tenha piedade. Ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Jairo, eu sinto muito. A sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará curada. Então Jesus foi à casa de Jairo. Ele permitiu que somente os pais da menina e os 3 discípulos entrassem no quarto onde eles tinham deixado o corpo dela. Menina, levante-se. Deem a ela algo de comer. Eu ordeno. Não contem o que aconteceu aqui. Muitas pessoas, por causa de seus milagres, creram em Jesus. Eles realmente acreditaram que ele era Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas os líderes religiosos e os sacerdotes odiavam a Jesus. Então eles se reuniram com o Conselho Superior e procuravam um modo para matá-lo. Certa noite, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos foram com ele. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos vieram para prender Jesus. Podem prendê-lo. Levante-se, milagreiro! Isso! Quem bateu em você? Eles o levaram até o sumo sacerdote, onde os professores religiosos e anciões tinham se reunido. Eles procuravam alguma prova contra Jesus para condená-lo à morte. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Muitas falsas testemunhas o acusaram, mas não acharam qualquer evidência ou prova contra ele. Então você é o Filho de Deus. Você diz que eu sou. Está blasfemando! Sem nenhuma prova de que Jesus tinha feito qualquer coisa errada, eles o condenaram à morte. E o levaram ao palácio do governador Pilatos e exigiram que ele fosse morto. Esse homem nada fez para merecer a pena de morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado.
Mas os chefes dos sacerdotes atiçavam o povo para pedir a Pilatos que matasse Jesus. Embora Pilatos soubesse que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e era por isso que o haviam prendido, ele teve medo que o povo se revoltasse. Assim ele entregou Jesus para ser morto. Conduziram Jesus para um lugar fora da cidade de Jerusalém chamado Calvário. Lá eles o crucificaram entre dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus orou. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo. Desça da cruz! Mostre seus milagres! Desça da cruz!
Por volta das 3 horas, Jesus clamou: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Quando anoiteceu, um homem religioso chamado José de Arimateia foi até o governador Pilatos e pediu que este lhe entregasse o corpo de Jesus. Ele cria em Jesus secretamente. José retirou o corpo de Jesus e o envolveu em um lençol de linho e colocou o corpo em um sepulcro novo. Jesus jamais cometeu algum pecado. Ninguém encontrou alguma culpa nele. Ele viveu e morreu sem pecado. De modo que se alguém se arrepender e crer nele, será perdoado dos pecados e terá a vida eterna. Este é o plano de Deus, que Jesus morresse e sofresse o castigo. No terceiro dia, depois de que Jesus foi crucificado, no domingo bem cedo, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, a pedra que fechava o túmulo tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. As mulheres ainda estavam atônitas quando 2 anjos em roupas brilhantes apareceram e disseram: Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembram-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia? O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. As mulheres ficaram com medo, mas muito alegres, e então voltaram correndo para contar aos discípulos. Quando disseram o que havia acontecido, nada daquilo parecia verdade para eles. Enquanto estavam contando o que havia acontecido, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. Por que estão assustados? Por que há dúvidas em seus corações? Olhem minhas mãos e meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês crerão. Porque o espírito não tem carne e ossos como estão vendo. Estas são as coisas sobre as quais lhes falei quando eu estava aqui com vocês. Tudo que foi escrito a meu respeito pelos profetas, por Moisés e nos Salmos, teria que se cumprir. Aí Jesus ordenou aos discípulos: Ide por todo o mundo e anunciem as boas notícias do Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo do inferno, mas quem não crer será condenado por Deus ao castigo eterno.
Durante 40 dias, Jesus apareceu muitas vezes a seus discípulos. E lhes mostrou que ele realmente tinha ressuscitado dentre os mortos. Também disse a eles muitas coisas a respeito do céu. Então Jesus foi com seus discípulos para um monte fora da cidade. E depois de abençoá-los, Jesus subiu aos céus diante de todos. Jesus Cristo está agora no céu. Mas num futuro próximo, Jesus vai voltar. Então será o fim deste mundo. Naquele momento, todos os homens verão seu poder e grande glória. Jesus Cristo virá para julgar o mundo. Naquele dia, os homens irão se lamentar por seus pecados, mas será tarde demais. Ninguém sabe o dia da sua vida, quando o Senhor virá com grande poder. Os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será destruído. A terra e tudo que nela existe será queimado. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens.
Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito deste filme não é persuadi-lo a participar de algum grupo religioso, e sim fazê-lo compreender a importância da palavra de Deus e da salvação.